Bom dia, pessoal. Começamos agora o nosso Morning Call desta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Vamos falar um pouquinho do mercado aí, semana que passou, semana mais curta, não tivemos aí o pregão na sexta-feira, dia do trabalho. Lembrando que é um feriado que tem datas diferentes em alguns países do mundo, então na Europa, na maior parte dos países, também não houve pregão, porém nos Estados Unidos houve. A gente vai falar um pouquinho aqui de como os mercados se comportaram. Então aqui tivemos uma semana positiva, tá, a variação do Ibovespa positiva de 6,87, passando aí dos 80 mil pontos, e FIX também subindo aí próximo de 3%, e tivemos aí uma queda nas curvas de juros em todos os vértices, então a inclinação diminuindo também, tá? Então o 21 caindo 27 bases e os 23, 27 caindo 68, 65. Então a gente vê que essa inclinação ela reduziu. O dólar também apresentou uma queda, voltando aí para os 5,42, queda aí de 2,86, o que mostra realmente um cenário positivo, vamos dizer assim, de queda nas tensões e queda na versão a risco. Tá? Então, o que eu acho importante a gente mencionar então dos mercados? Houve aquela redução na tensão com a equipe econômica logo na segunda-feira, então o mercado já abriu, após o nosso morning lá, ele já abriu com o Bolsonaro se reunindo na frente do Planalto, onde o Paulo Guedes estava presente. Essa era a maior preocupação na semana. Então, a semana anterior, lá na sexta-feira, acabou com toda aquela tensão em volta da saída do Moro e a possível ruptura com o Paulo Guedes. Então, o governo foi bem hábil aí de já começar a semana mostrando essa força e reforçando a autonomia que o Paulo Guedes tem na condução da política econômica. Então, isso o mercado recebeu muito bem. Trazido também lá fora pelas reaberturas das economias, então o mercado aguardou com otimismo aí todas as notícias de reaberturas, lógico, graduais de serviços essenciais, mas isso também foi bom para os mercados. Tivemos também na segunda-feira passada os estímulos do Banco Central japonês, então usando aí também o termo ilimitado dos bondes do governo, então essa compra ilimitada, o que eles já usam lá há muitos anos, tá, gente, que é chamada aí da manipulação da curva de juros. Então, eles já fazem isso talvez antes mesmo que grandes bancos centrais do mundo. Então, só reforçando isso agora com o termo ilimitada no discurso deles, e também fizeram a inclusão aí de compra de bonds de dívida corporativa, né, os bonds corporativos, em até 186 bi de dólares, a conversão deles para o iene. Na sexta-feira, vale mencionar então que os mercados que estiveram abertos refletiram bastante as notícias negativas, principalmente da tensão entre Estados Unidos e China. Então, os mercados principais que abriram mostraram quedas, tá? Então, lá nos Estados Unidos, queda moderada aí. Então, o que é de se esperar aí que tem um reflexo no nosso mercado hoje, como a gente já viu, os mercados europeus já na abertura mostrando isso também. Tá, então, uma vez que eles não tiveram abertos, eles estão trazendo uma queda aí acumulada da sexta-feira. Então, o mercado houve aí, vamos dizer assim, se nós tivéssemos aberto na sexta-feira, até por esse momento de alta correlação, que é um momento de crise, muito provavelmente aqui nós teríamos tido uma queda na sexta-feira também, o que vai refletir, em nosso caso, aqui na abertura. Tá, então, isso foi o que passou nos mercados. Vamos falar um pouquinho aí das notícias que mexeram na semana passada. Então, em relação ao Covid-19, atingimos aí global 3 milhões e 400 mil casos, está com 244 mil mortes confirmadas, então o número vem aumentando e aí, lógico, a gente sempre fala aqui de Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos ultrapassaram aí já 1 milhão de casos, 1 milhão e 100 mil, com 66 mil mortes. O Trump até comentou aí que a previsão voltou a ser ali dos 100 mil casos, das 100 mil mortes totais. E eles tiveram aí nas últimas 24 horas o pior dia aí em mortes, chegando quase a 3 mil mortes, tá? Então 2.900, lembrando que o recorde anterior tinha sido 2.400, tá? Então assim, esse número avançou bastante, mas lembrando que esse número é um reflexo aí das 2 semanas anteriores, é isso que eles até vêm pautando aí já como, vamos dizer assim, a explicação para isso. Aqui no Brasil, ultrapassamos os 100 mil casos,
e a 7 mil mortes. Lembrando que esse número, na semana passada, quando a gente fez aqui o nosso Morning de segunda-feira, ele estava em 61 mil casos e 4.200 mortes. Então, houve uma aceleração aí forte, no caso do Brasil. O Brasil se tornou aí o quarto país, vamos dizer assim, no mundo. Então, o foco veio bem forte para a gente. Trump lá fora falando realmente do descontrole que o Brasil teve aqui, até talvez não é um rompimento, vamos dizer, com o Bolsonaro, mas realmente indo bem forte nesse tom, e realmente a gente tem casos aí que a gente vê no nosso noticiário local de colapso dos sistemas, a questão das reaberturas, como elas são feitas, e os estados, alguns ainda realmente não querendo fazer esse movimento, temendo aí um colapso para quem não chegou ainda. Tá, então acho que essa semana também acaba sendo importante para a gente acompanhar como cada estado vai se comportar, e também aquela questão toda com a relação com o governo federal. Vamos lá, falando um pouquinho dos dados macro da semana passada. Então nós tivemos ali a divulgação do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos, então uma queda de 4,8 na atividade econômica. O consenso no dia, vamos dizer assim, que vinha sendo atualizado, estava em 4% de queda, então uma queda aí maior do que o esperado. E o que a gente tinha falado na semana passada, né? Então acho que o principal foco ali seria a questão do consumo, tá? Que representa lá mais de 70% do PIB deles, da atividade. Então veio uma queda de 7,6%, principalmente destaque para serviços, queda acima de 10%. Então esse é um número que deve vir ainda mais forte do lado negativo no segundo tri, mas é de se mostrar a importância dessa queda no trimestre, considerando que o Covid em si pegou principalmente aí o terceiro mês, né, o último mês da análise, então realmente mostra força. A questão do investimento privado, das empresas em ativo fixo, também veio com queda forte de 8,6%. Só para vocês terem ideia, tá, gente? O consumo, essa queda no consumo, ela é a maior desde o segundo quarto de 1980. Tá? Então, para vocês terem a ideia da magnitude, então é maior já que qualquer trimestre apurado da grande crise de 2007, 2008. Então, assim, mostra realmente que tudo veio de uma vez, e o que nos aguarda, vamos dizer, como noticiário para o segundo tri. Essa queda no investimento das empresas de 8,6% é o pior desde 2009. Então, as empresas, claro, em 2008 e 2009 tiveram aí desacelerações muito fortes, mas nós já temos aí um dado que muito provavelmente vai ser superado no segundo tri. Então, vamos dizer assim, pelo que o mercado esperava dessa divulgação, não foi tão pior, por isso até que os mercados mantiveram o tom positivo durante a semana. Não foi isso que trouxe aí a sexta-feira para baixo, como a gente falou, foi muito mais a questão com a China, mas fica agora a expectativa para as novas projeções, onde nós já temos aí o desvio para o segundo tri novamente grande, mas você já ouve aí muitos economistas pelo mundo falando na ordem de 30% a 40% de retração no segundo tri. Então esse é um dado que agora são 3 meses para a gente aguardar, mas fica aí uma expectativa grande, porque aí sim a gente vai ver o real efeito, o efeito completo, vamos dizer assim, dessa pandemia. Também tivemos a divulgação dos bancos centrais. Então o Banco Central americano e o europeu mantiveram suas taxas, o Banco Central americano em 0% e o Banco Central europeu em menos 0,5%, tá, nas taxas básicas. Então veio mais ou menos em linha com que o mercado vinha esperando. Acho que vale o discurso realmente do Powell, de que eles vão continuar com as ajudas se necessário. Teve um tom um pouco mais negativo, talvez, aí no prazo de recuperação. Então ele realmente faz ali uma ponderação de que a recuperação pode vir muito mais para a volta em U do que em V. Isso é algo que o mercado ainda está realmente dividido, se vai ser uma recuperação mais rápida ou não, e eles trouxeram aí à luz esse ponto de vista de que vai ser mais demorado. Então, acho que isso foi até mais importante do que a decisão em si. E tivemos também o PMI industrial na China, caindo aí para 49,4, aquele índice que abaixo de 50 é contração. Então, em março ele já veio estabilizado no 50,1,
agora mostrou aí uma nova queda, que pode também ter o efeito aí dessa queda de braço com os Estados Unidos, mas que também mostra que a economia não voltou realmente, mesmo já tendo sido aberta, vamos dizer assim, a economia chinesa, eles ainda sofrem os efeitos da pandemia. E estão falando um pouco aí dessa tensão entre Estados Unidos e China, principalmente aí focado na origem, tá, do vírus. Então, como se sabe, vamos dizer assim, o vírus teria vindo aí supostamente da reprodução, enfim, pelos animais vivos, toda aquela questão sanitária na China. Então, isso vamos dizer assim, é o mainstream que se tem. Porém, os Estados Unidos alegam ter aí estudos que dizem que esse vírus possa ter sido criado em laboratório. Então, o Trump veio atirando na semana passada em relação a isso e também em relação a resposta que o governo chinês deu, principalmente lá no mês de janeiro, dizendo que a China possa ter encoberto dados para conseguir um tempo de sobrevida onde ela poderia ter se armado, vamos dizer assim, estocado bastante a questão realmente de medicamentos, toda a questão de supply deles, de oferta, para que eles pudessem ter uma condição melhor para passar a pandemia. Então, acusações feitas aí na semana passada que certamente essa semana vão ter aí mais desenvolvimentos. Tá? Tivemos aí no final de semana a reunião anual da Berkshire, a empresa, a holding de ativos do Warren Buffett. Então, essa é uma reunião que é aguardada com ansiedade pelo mercado anualmente. Então, atrai aí 4, 5 mil pessoas todo ano para a cidadezinha lá do Warren Buffett, em Omaha. Dessa vez, obviamente, não foi feita para nenhuma pessoa presente, somente alguns membros aí da imprensa. Então, foi tudo feito via conferência. E acho que não estendendo muito aqui, mas só falando alguns pontos importantes, até porque é uma das empresas mais relevantes aí no mundo e porque ela investe em outras empresas, então não é simplesmente uma Apple que vende produtos, a Berkshire é uma empresa que investe em outras empresas, principalmente. Então, acho que pontos que valem a pena reforçar. O caixa da empresa estava em 127 bi no trimestre anterior, subiu para 137. Então, que isso nos mostra, tá? Mesmo com esse cenário de queda tão acentuada no mercado acionário, no valor das empresas, eles não tiveram grandes movimentações de compra, então eles sentaram, como se diz, né? Sentaram na sua pilha de caixa, não fizeram nenhuma grande aquisição, o que mostra que eles podem estar aguardando aí um segundo momento, o que realmente, como o Buffett colocou em vários pontos da reunião, a questão da dificuldade que eles têm de enxergar os efeitos disso. Então, não sabendo, eles preferem não se movimentar. Como números da empresa, tá, eles tiveram prejuízo próximo de 50 bi, 49, quase batendo aí nos 50 bi no trimestre, mas vale reforçar que a empresa não perdeu 50 bi comprando e vendendo ativos, tá? Isso é uma medida contábil, vamos dizer assim, as perdas que eles tiveram, boa parte delas foi não realizável, que efetivamente para a gente seria uma perda na nossa carteira, que a gente não vendeu ativo. Então, eles têm as ações, vamos supor, eles têm grande participação na Apple, maior participação deles, e a Apple teve uma queda de valor de mercado, e essa queda ela é imputada no balanço deles. Então, isso aparece como uma perda na última linha do balanço. Um ponto que ele gosta de reforçar, que ele prefere que se olhe muito mais o resultado operacional, tá? Que esse resultado não conta essas perdas não realizadas, nem os ganhos, tá? Nesse tri, lógico, que foram as perdas que impactaram. E esse resultado operacional, ele subiu de 5,6 bi para 5,9. Então, mostra aí realmente os ativos que eles realizaram, compra e venda. Então, essa é uma métrica mais estável do que eles têm aí como resultado financeiro, tá? Acho que o ponto que ele mencionou ali, o mercado aguardava, já sabia pelo balanço que tinha sido divulgado anteriormente, mas a saída da Berkshire de empresas aéreas, de companhias aéreas. Então, o Buffett, que sempre foi contra esse tipo de investimento nesse setor, em 2016 mudou e entrou nessas companhias, enxergou a oportunidade, mas comentou agora que realmente eles saíram e não foi por questão setorial. Ele até menciona ali a parte dos CEOs, que não tem nenhuma questão com CEOs ou com management, e sim com uma questão que está
acima do poder de qualquer um, e seria o setor mais impactado, onde eles não conseguem ter uma visibilidade do que vai acontecer aí no futuro previsível. Então eles preferiram sair, e quando eles saem, eles normalmente tiram todo o stake deles, toda a parte que eles têm nos investimentos. Então isso vale notar, e também fez bastante elogios aí ao Fed americano, então ao Jerome Powell, colocando ele até num pedestal que ele sempre colocou lá o Paul Volcker, que inclusive faleceu recentemente, mas que foi aí um grande chairman do Fed, que trouxe a alta de juros quando ninguém esperava, para controlar realmente a economia americana. Então ele fala que o Volcker está no pedestal, e ele coloca agora o Jerome Powell também pela celeridade, tá? pela velocidade com que eles atuaram. E ele menciona também a importância do FDIC, que lá nos Estados Unidos é semelhante ao que a gente tem aqui com o FGC. Então, é um mecanismo de ajuda aos bancos, às instituições financeiras, que foi criado lá nos Estados Unidos muito antes, logo após a Grande Depressão da década de 30, onde houve muitas quebras, aí mais de 2.000 bancos quebraram, passaram por grandes dificuldades, o que acentuou a depressão daquela época. Então foi criado, dentre outros órgãos na época, esse mecanismo, que depois virou referência, o mundo inteiro seguiu. Então ele coloca aí a importância desse mecanismo para trazer estabilidade para o sistema, por isso que ele acredita que não haveria talvez um movimento tão forte quanto o da Grande Depressão lá da década de 30. Tá, então isso foi o que aconteceu aí lá fora. Falando aqui um pouquinho de Brasil, acho que vale mais aí o ponto político. Então nós tivemos aí, principalmente no final de semana, nós tivemos durante a semana a melhora, devido àquela questão que a gente já comentou da parte econômica, mas tivemos aí no final de semana as manifestações para o Bolsonaro, onde ele até participou também, ali saiu para dar suporte, e também tivemos aí o depoimento do Moro na Polícia Federal, um depoimento alongado, onde comenta que ele entregou aí provas já para a investigação. Então são dois pontos importantes. A gente vai até comentar aí que já movem aí essa semana, até por terem ocorrido no final aí de semana, não impactaram os mercados. Então, falando um pouquinho aí da semana que entra, na agenda que nós temos aí, temos a decisão do Copom, então deve sair na quarta-feira. O mercado trabalha com a perspectiva de uma queda na taxa básica entre 0,25 e 0,50, então existe aí uma oportunidade de trade, mas é porque existe realmente esse desvio. Então tem até gente que fala que não deveria mexer, mas esses que falam que o Copom não deveria mexer dizem muito mais porque pela questão econômica, e não que eles acreditem que o Copom não vá cortar. Então lembrando que o IPCA na semana passada, IPCA 15 saiu e veio abaixo do esperado, a inflação 12 meses veio abaixo do 3%, então isso, com essa queda na aversão a risco, pode trazer aí o cenário perfeito, entre aspas, para um corte. Então o mercado trabalha com essa perspectiva. Também teremos aqui dados da produção industrial, PMI e balança comercial para o mês de abril. Lá fora nós vamos ter aí PMI Estados Unidos e China, que podem ser aí os pontos principais para mostrar o efeito aí mais um mês dentro da pandemia e dentro do confinamento. Lá fora, é importante a gente acompanhar essa situação Estados Unidos e China. Então, dentre tudo que o Trump falou na semana passada, acho que fica aí os efeitos que isso pode ter, e essa semana pode ser mais clareado aí o assunto. Dois pontos principais que ele menciona, tá? Então, a questão das tarifas, que foi aí todo o foco do trade war no ano passado. Então isso volta à mesa, o mercado realmente não gosta desse assunto, isso pode mexer toda a dinâmica global de trade, tá? de trocas e balança comercial, e também ele fala diretamente na cadeia de oferta. Então, cadeia de oferta rapidinho seria efetivamente Estados Unidos começar a trazer o assunto à tona de que eles podem nacionalizar novamente uma produção que hoje é toda feita lá fora. Então, pense em Apple, por exemplo, que coloca boa parte da sua produção lá na China, mão de obra mais barata, insumos, então eles conseguem ter aí um barateamento no seu custo e com isso um aumento na sua margem, lucros maiores para as empresas americanas. Mas o Trump, devido a essa queda de braço, pode trazer condições para que as empresas
voltem para os Estados Unidos ou aí outros países parceiros. Até a América Latina pode entrar em foco aí nessas conversas, ou seja, boa parte da produção das empresas americanas que hoje é na China pode voltar para os Estados Unidos e para outros países parceiros e novos parceiros, mas isso pode ter efeitos fortes na economia, uma vez que isso pode ter uma pressão sobre os custos, principalmente dessas empresas que são altamente dependentes dessa mão de obra barata, e isso então pode ter um impacto nos mercados muito forte, tá? Então, a questão China e Estados Unidos mexe os mercados principalmente por isso. As tarifas diretamente, tá, podendo encarecer os produtos que são produzidos lá e distribuídos para o mundo inteiro, e também essa questão da produção que impacta, lógico, as empresas americanas como toda a cadeia global. Então o mercado vai acompanhar de perto isso. Lá fora, na abertura dos mercados, então, nós temos Europa em queda, queda mais forte aí nessa madrugada, principalmente porque eles não abriram, os principais mercados lá fora não abriram na sexta-feira, então eles estão trazendo aí essa queda acumulada dos 2 dias, mas aí a gente vê que o próprio Estados Unidos, os principais índices futuros também operam em queda, então essa tensão que se acumulou aí no final de semana, no final da semana e fim de semana, também estão pressionando. Petróleo em queda, teve uma correção então na semana passada, dados de estoque não tão negativos quanto se esperava ajudaram nas cotações, tanto o WTI também o Brent. O Brent, na verdade, semana passada fechou no campo positivo, mas nessa madrugada eles já operam em queda, também movidos aí pela tensão geopolítica. O EWZ, que é o índice Bovespa lá nos Estados Unidos, em dólar, apresenta queda, então essa queda acumulada dentre sexta-feira e os futuros próximo dos 7%, então isso serve como um balizador para a nossa abertura aqui, então deve ser uma abertura mais tensa, tá? Então não é se esperar uma abertura em alta, realmente a gente vai ter aí uma abertura como com essa correção da sexta-feira e realmente aguardar aí também o nosso cenário interno, que a gente vai falar do agravamento político. Então, temos esses 2 pontos. O PMI europeu nessa madrugada também apresentou uma queda forte, então foi o primeiro PMI a sair aí das grandes economias, então, como a gente falou lá, Estados Unidos e China vão sair durante a semana, o PMI europeu já saiu, então ele estava em 44,5 em março, e agora já caiu para 33,4. Esse é um dado importante, esse é um dado que veio realmente muito forte para baixo, então isso mostra uma queda mais forte no mês de abril em relação ao que foi em março. Então, claro, tem o efeito aí todo do lockdown, as reaberturas vão começar somente agora, mas toda a confiança lá realmente está passando pelo seu pico aí, no caso, o seu pior momento. E aqui a gente vai acompanhar bastante a questão do agravamento político. Então, tudo que aconteceu no final de semana não está precificado. Então, essa questão realmente das manifestações em Brasília, em outras regiões, trazendo aí até um discurso mais forte do Bolsonaro, essa questão de que ele já está no limite, essa questão, principalmente um ataque direto ao STF, também ali ao Maia, mas principalmente ao STF, e tem essa questão da indicação do Ramagem, aquele homem que seria um homem forte aí para a Polícia Federal, que talvez tenha sido o estopim aí da saída do Moro. Então o STF na semana passada fez um impedimento para essa indicação devido ao conflito aí pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, e Bolsonaro deu a entender que ele vai insistir nessa indicação. Então essa semana pode trazer aí um ruído menor ou maior, dependendo do tom que for trazido pelo governo central, e o mercado realmente vai precificar isso, talvez muito forte, porque esse ruído todo tem a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, mas tem esse ruído político que pode gerar um desgaste muito forte. Com isso, toda a questão da agenda estrutural, toda a questão até mesmo com o Guedes, tudo isso pode ser afetado por esses pontos que vão ser bastante aí, vão estar sobre a minúcia do mercado nessa semana. Então, para nós aqui, isso vem como o principal foco para a semana. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esses são aí os principais fatos que passaram e que vão entrar na semana. Bom dia a todos, bons negócios. Se gostaram, tiverem dúvidas, passem para a gente. Tá? Estamos aí com o nosso canal aberto.
teremos a live importante nessa sexta-feira no canal Quaestor. Vamos falar aí com o gestor do Alasca, o Henrique Breda, figura aí bem iminente na questão aí das redes sociais e um fundo que vem performando historicamente muito bem, apesar dessa performance nesse ano, como vários outros fundos, mas vai ser um papo interessante para ver um pouco do ponto de vista dele, como foi esse momento de crise. Então estaremos aí na sexta-feira essa semana e contamos aí com a presença de todos. Bom dia e boa semana.